Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nesse trabalho que traz tantas alegrias, não só para nós, mas para aqueles irmãos e irmãs que também comungam, compartilham e observam também que nós somos irmãos cristãos que estamos na caminhada do crescimento moral, espiritual, intelectual, na marcha do progresso, por assim dizer. E a história de Jesus, como nós estamos falando, caminhando, progredindo, dentro de muitos os legados que o Mestre Jesus nos deixou, é muito importante que nós toquemos, lembremos de algumas de suas passagens, para também quebrarmos estes paradigmas de que quando falamos em Jesus esteja ligado só e unicamente à religião ou religiosidade. É bom lembrar que Jesus era um homem, tinha o estereótipo masculino. Além disso, ele era um cientista, ele era um filósofo. Com o passar do tempo, através desses estudos, disso que nós estamos trazendo aqui, essas comunicações, essas mensagens, nós vamos observando o quanto Cristo foi importante para a nossa civilização até hoje, desde aquela época. Depois nós falaremos de alguns livros que cita-o como um espírito que já existia antes do planeta Terra. Como já foi falado que Cristo é o governador deste planeta. Então, quando mesmo esteve entre nós aqui na Terra, diante de algumas passagens que já foram faladas, teve momentos também que ele comungava do ambiente onde existiam irmãos naquela época que já era contra os seus pensamentos. Porque, infelizmente, até hoje, nós ainda pensamos de forma equivocada. Nós interpretamos o que Jesus nos trouxe, ou até alguns profetas do passado, de forma equivocada. Nós levamos para o lado muito pessoal e aí falhamos. Porque, como nós somos seres imperfeitos, a nossa conduta moral também tem muitas dificuldades, muitas imperfeições, então terminamos levando de uma forma errada. Então, Jesus, quando teve ali diante dos sacerdotes, dos fariseus, que eles tinham como regra a lei de Moisés, eles sempre colocavam Jesus numa posição constrangedora, para ver realmente se aquele cidadão, o que ele estava pregando tinha veracidade, tinha algo realmente que iria trazer coisa benéfica para nós. Ou então se iria infringir a lei de Moisés, que era tão viril, não era tão forte naquela época, que era o que eles seguiam. Então eles ficavam procurando sempre fazer com que Jesus caísse em alguma armadilha, para que ele mostrasse que ele estava sem razão. Mas, como Jesus bem disse, diante de muitas passagens, que ele não veio destruir a lei, ele veio dar continuidade. Moisés iniciou o processo indo atrás de um povo que era de Deus único. E Jesus, aproveitando também esses conhecimentos, já que aquela civilização já estava entendendo que o Deus único era o Deus que comandava todos nós, então já foi mais fácil Jesus passar para ele. Então, nesse caminho, os fariseus, eles sempre interpelavam Jesus, colocavam em situações como, por exemplo, o da moeda, que era sempre desagradável para os judeus, estando lá no Império Romano, pagar os impostos. E aí eles questionaram: é lícito pagar imposto a César?
E Jesus pedindo uma moeda para vocês observarem que Jesus entendia de política, Jesus entendia de economia. Então, realmente, ele era um cidadão muito inteligente, né? Ele tinha intrínseco nele todo esse conhecimento. E aí, quando o cidadão mostrou a moeda, ele olhou dos dois lados. Disse assim: o que tem nessa moeda? Aí o cidadão respondeu: tem o rosto de César. Então ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele quis dizer o quê? Que eu, estando no estado onde César era o imperador, eu tinha uma obrigação de cumprir, como cidadão, com os impostos daquela comunidade, porque era dali que estava vindo também todo o aparato social para que eu vivesse bem. Ele deixava que eu vendesse, então eu tinha que pagar ali para poder sustentar aquela cidade. Mais na frente um pouco, teve um momento em que ele sempre pregou a condição moral. Numa dessas passagens, ele citou até um filósofo da antiguidade. Então veja, como foi importante a vinda desses profetas, desses missionários, desses filósofos e cientistas antes do Cristo, durante e após, para que fosse ratificando realmente o que Cristo mostrou. Então Cristo não mostrou nada de anormal. Ele não fez nada de miraculoso, de fantasioso. O que ele fazia era mostrar a lógica do que estava acontecendo. Então, quando ele falou assim, citou, dirigindo-se a um dos seus seguidores, como eu faria para ser feliz, ou conhecendo o que eu poderia fazer para melhorar a comunidade e atingir o reino dos céus. E Jesus disse assim: faze como disse um filósofo na antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então esse filósofo aí foi o Sócrates. Então Jesus, ele tinha esse conhecimento para falar sobre filosofia, sobre ciência, sobre arte. E aí, quando ele foi também para esse momento do monte, que ele sempre andava pregando, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, não nesse, para nós não nos estendermos tanto, o próprio Gandhi, o Mahatma Gandhi, o Mohandas Karamchand Gandhi, disse que se não tivéssemos livros nenhum para ler, não tivéssemos nada, tivessem queimado todos os livros, tudo que existisse para que o homem não soubesse da verdade, mas se sobrasse o Sermão do Monte, já seria suficiente para nós termos um discernimento, uma bússola, um caminho para nós seguirmos o bem, fazermos o bem e transformarmos o nosso planeta em harmonia. Então, esse sermão em que Jesus pregou as bem-aventuranças, o que nós deveríamos fazer para sermos felizes, foi um legado muito interessante, muito poderoso, que até hoje tira muitos dos irmãos e irmãs de tristezas, de aflições, por saberem que aquele que faz o bem não precisa se preocupar. Existem vários exemplos de vários irmãos que entende-se que fazendo o bem é uma pessoa que não vai sofrer. E no momento que ele entende que fazer o bem também, ele vai atingir a vida eterna, como falou Jesus, e a vida eterna nada mais é do que não existir a morte. É a continuação do que nós estamos fazendo aqui. Levemos esse princípio do Sermão do Monte para o nosso dia a dia. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que têm sede de justiça e serão consolados. Muita paz a todos.